Bem, são quase 3h10, acho que nós podemos começar, então, mais uma reunião do nosso GT. Tem uma observação, Mariana, essa não faz parte do nosso GT, é uma observação do Aldo, que a gente precisa mudar quem é o ser e a razão de ser, não do setor elétrico, mas do setor de energia. Essa a gente vai levar para casa, vai fazer a nossa lição de casa, e no próximo GT a gente vem falar de energia elétrica e gás. Né? Mas o nosso GT de hoje é sobre lei do gás, a nova lei do gás, e quando nós teremos um gás mais competitivo. Essa é a reunião do nosso grupo de trabalho de outubro, e nesse nosso início, eu gostaria apenas, enquanto as pessoas estão se conectando e estão vindo, falar um pouquinho da ANACE, que, afinal de contas, já vem, nos últimos anos, não é, defendendo o consumidor, aquele que usa a energia elétrica e gás como um componente estratégico para a sua atividade fim. É importante sempre ressaltar que a ANACE é uma associação que tem a habilidade, a capacidade de trabalhar junto com o nosso associado, dando a ele um apoio jurídico, técnico, institucional nas suas necessidades específicas. Não é? Por quê? A gente quer buscar esse equilíbrio que hoje está tão em falta para o lado do consumidor, entre fornecedores e consumidores. Se você quiser até ampliar um pouco o que eu estou falando, quer dizer, a cadeia de geração, transmissão, distribuição está reunida em torno de associações que defendem os seus interesses e as suas posições. E o consumidor precisa também estar unido, e é isso que a gente procura dentro da nossa motivação, quer dizer, ajudar o consumidor de energia e, obviamente, buscando essa abertura dos mercados de energia elétrica e gás natural. Eu tenho também dito que os nossos associados, nesse período que nós estamos atravessando, que é o período de pandemia, permitiram, junto com o nosso conselho de administração, que nós fizéssemos ou que realizássemos os nossos GTs de energia de uma forma aberta, possibilitando também aos nossos amigos consumidores, obviamente, que participassem dessas nossas discussões nesses tempos bicudos que nós estamos vivendo. Né? Então, nós somos 70 mil unidades de consumo dentro da associação, que tem uma representatividade muito grande, tanto no consumo de energia elétrica, quanto no mercado de gás. Passada a fase do comercial, eu queria dizer para vocês que a nossa reunião ela tem uma dinâmica totalmente informal. O que eu quero dizer com isso? Após a fala do nossos convidados, todos estão convidados a fazer perguntas usando essa plataforma que nós estamos usando e que às vezes me prega sustos como esse do eco, né? E eu espero que a gente esteja com um som bom nesse momento. Mas vamos usar a nossa plataforma, o ícone está lá disponível para que vocês, aí na tela, possam fazer as perguntas que possam surgir durante a apresentação que nós vamos fazer. Hoje, o nosso convidado é o Aldo Barroso Cores Júnior, que é coordenador-geral de processamento de infraestrutura de gás natural do Ministério de Minas e Energia. O Aldo já está ocupando
essa posição há bastante tempo, há mais de 10 anos, e ele tem participado intensamente das discussões sobre o gás para crescer e a abertura de mercado. E aqui eu vou abrir um parênteses, não sei se todos que estão nos ouvindo e vendo tiveram a oportunidade de participar do fórum promovido pela Asfacer, e o Aldo ontem teve uma apresentação brilhante e eu o cumprimento por isso. Obviamente, eu não consigo fazer esse GT sozinho e, como sempre, a gente conta com as ajudas da Mariana, do Carlos, da Mariana Min, do Carlos Schweppes e do nosso presidente do conselho, o Otávio Ferreira. Só para um pequeno aquecimento e mostrar o quanto a ANAS vem acompanhando as questões do gás, não é? Então, a gente mostra rapidamente para vocês essa linha do tempo, indicando o nosso trabalho com esse tema. Como vocês podem perceber, a ANAS vem acompanhando e participando nos últimos anos de todos os debates em torno do gás natural, desde 2013. Bom, hoje nós temos um governo que, como um todo, incluindo aí a indústria de gás, os transportadores, os produtores e os consumidores, estão trabalhando para consolidar a lei que foi aprovada na Câmara e que hoje é o projeto que está no Senado, que é o chamado PL 4476 de 2020. Porque esse, no nosso entendimento, é o melhor caminho para o futuro do gás no Brasil. Não é? Para nós da ANAS, e vocês têm acompanhado os nossos grupos de trabalho, a nova lei do gás ela vem para substituir aquele horror que a gente vive, que é o monopólio estatal, federal, não é? E a gente procura que ele, com isso, abra um caminho para os investimentos do setor privado. Lá no início eu havia dito que a ANAS defende cada vez mais as aberturas, tanto do mercado de energia quanto do mercado de gás. Não é? E por quê? Porque nós estamos precisando de preços competitivos. Não é? E essa lei vem para promover essa retomada da economia que tanto nós estamos precisando, porque ela vai trazer, uma vez aprovada, benefícios para todas as cadeias produtivas. Não é? A lei do gás ela é boa, e o Aldo vai nos ensinar isso, porque ela dispensa recursos públicos, ela evita subsídios, tanto dos contribuintes quanto dos consumidores de gás. Não é? E eu tenho repetido isso, Aldo, ao longo de todos os anos que eu estou na ANAS, quer dizer, na energia elétrica, o consumidor não suporta mais pagar uma composição tarifária onde 47% da conta são encargos e impostos. Então, antes de passar a palavra para o nosso convidado, o Aldo Júnior, eu também estava conversando um pouquinho antes de começar o nosso GT, existe uma expectativa, ou existia uma expectativa muito grande que hoje nós pudéssemos realizar esse nosso GT já com o PL aprovado, porque ele estava previsto de ser votado esta semana no Senado. Mas agora a gente tem informação que ele pode ser votado na próxima semana e, portanto, cabe a nós agora ficar atentos e fazer o que nós estamos fazendo, controlando, trabalhando, olhando, perseguindo o que anda acontecendo no nosso Senado Federal. Em outras palavras, nós ficamos por conta hoje do Senado Federal. Agora sim, eu vou passar a palavra para o Aldo.
dando início o nosso GT de energia. E, Aldo, eu sei que é difícil, mas a pergunta do nosso tema ficou para você. Nova lei do gás. Quando nós teremos gás mais competitivo? A palavra é sua, Aldo. Obrigado. Obrigado, Carlos, pela introdução. Estou ouvindo com eco. Você pode fechar seu microfone? Eu estou aqui. Aí, agora eu não ouço mais com eco. Mais uma vez, obrigado pela introdução. Queria cumprimentar você, ao Schweppes, a Mariana, ao Olavo, enfim, em nome dos quais eu cumprimento todos os presentes. Vejo que tem bastante gente. O Carlos me falou que era um bate-papo, então eu nem pus minha gravata, viu, Carlos? Estou aqui mais de camisa polo. Para ficar mais informal, eu acho que essa conversa pode ser nesse tom mesmo de bate-papo. Eu estou aberto a perguntas e, enfim, fiquem bem à vontade. Eu preparei uma apresentação, eu tive que fazer de forma bem corrida. Aliás, deixa eu abrir um parêntese, a diretora do Departamento de Gás é a Simone, e acho que todos devem, não sei se todos têm conhecimento, mas ela foi sabatinada no Senado anteontem e aprovada, teve mandato aprovado já pelo plenário, e ela deve seguir para a diretoria da ANP. Então, a Simone, diretora do Departamento de Gás, está nos deixando, e aproveitar também, ontem eu fiz isso, vou fazer isso novamente, desejar boa sorte a ela aqui publicamente. Acho que a ANP ganha uma grande defensora, mais uma grande defensora da abertura do mercado de gás e do mercado de combustíveis e dos mercados em geral. Acho que a gente defende aqui a abertura de mercados. Bom, e a apresentação, eu peço que vocês me desculpem por qualquer lapso. Eu tive que fazer ela de forma muito corrida, porque a gente está com um problema de gente e excesso de demanda no departamento. Acho que esse problema não é só nosso. E eu fiz aqui o meu melhor, mas pode ser que a apresentação não ficou tão completa quanto eu queria, e também pode ser que tenha passado algum errinho, alguma coisa. Então vocês, de antemão, já peço que me desculpem. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Opa, vocês estão... Eita. Vocês estão vendo aí? Nós estamos vendo, não tá no modo de apresentação, mas nós estamos vendo um material. Peraí. Tem um monte de coisa aberta aqui na minha máquina. Não sei se vocês estão vendo a apresentação certa. Essa parte é importante. Você não pode falar nada sobre desenvolvimento de software, que você estava dizendo no começo. É verdade. Vocês estão vendo a capa da apresentação? Nós estamos vendo o seu PowerPoint GT de energia da NASA. Sim, estamos vendo. Tá, beleza. Ele só não está no modo apresentação. Pois é, vamos colocar agora. Vamos ver se vai dar certo. Ficou no modo apresentação? Agora estamos bem. Show. Então vamos lá. Bom, eu quis colocar alguns slides aqui mais abrangentes. Se eu for responder a sua pergunta de forma muito objetiva, nossa participação aqui vai durar 10 minutos. Então, eu quis trazer aqui uma contextualização e ajudar aqui, tentar colocar tudo que está sendo feito dentro de um contexto mais amplo, até para que as pessoas compreendam os porquês das medidas que estão sendo tomadas, né? E como que isso, ao final, vai conseguir o que todos queremos, que é o preço mais barato na porta do consumidor. Então,
o contexto começa por aí, nosso gás está entre os mais caros do mundo. Esse gráfico, ele é um gráfico vivo, tá? Isso é uma foto, obviamente, que pega um período do ano de 2019, mas para fins de comparação, ele é bastante ilustrativo, né? Mostra à esquerda o preço do gás industrial em diversos estados do Brasil e, e comparando com o preço em alguns outros países. E a gente nota uma diferença muito grande de preço para o consumidor, né? E entre o Brasil e outros países, e que isso compromete, em grande parte, a competitividade da indústria. Para diversos segmentos de indústria, o gás tem um peso muito significativo no custo do produto, e isso acaba tirando a competitividade, e o resultado é esse aqui, uma demanda industrial caindo. Se a gente pega esse gráfico, ele vai desde 2010, a gente vê um crescimento em 2010 ali, até e ele chega num patamar ali 2013, 2014, 2015 ele começa a cair. Isso não está em escala 100%, está com a escala aqui do eixo Y aqui está começando em 20 mil, mas eu quis ampliar para poder ficar mais evidente essa, essa queda. E tem os outliers aqui em 2020 por conta da pandemia, isso a gente esquece, mas a gente vê a tendência, né? De 2015 para cá, uma tendência de queda da demanda industrial e muito por conta da falta de competitividade do preço do gás. Falando um pouco da cadeia, eu vou falar brevemente, só porque as medidas que estão sendo tomadas, elas visam afetar alguns elos dessa cadeia de uma forma específica e eu acho que é importante compreender um pouco como é que funciona, de modo geral, a indústria do gás. Ela começa com a produção, esse gás pode ser onshore ou offshore, ou seja, produzido em terra ou no mar, né? Ele pode ser também associado ao petróleo ou não associado, não vou entrar em detalhes, porque senão a gente vai levar muito tempo, mas nos campos de gás associado, o produtor está interessado em produzir petróleo. O maior volume, a maior energia que tem no reservatório é na forma de petróleo. E o gás vem junto. Mas a receita dele, mais de 90% da receita dele vem do óleo. E nos campos de gás não associado, é ao contrário, o principal, o objetivo do produtor é produzir gás. E no Brasil a maior parte da produção é de gás associado ao petróleo e no mar. Essa é uma característica do Brasil. Existem programas do próprio governo, o REAT, por exemplo, que trabalha para desenvolvimento, estimular o desenvolvimento da produção de gás onshore, ou da produção de petróleo e gás no onshore, em terra. E eu acho que são iniciativas muito importantes também, a exemplo também do novo mercado de gás. Então, o gás produzido, esse gás que foi produzido, ele não está pronto para ser consumido. Ele precisa ser processado. Junto com esse gás que é produzido, ele tem contaminantes, ele pode ter mercúrio, enxofre, CO2, e pode ter outras frações também de hidrocarbonetos que não são gás natural. E aí isso é tudo processado numa unidade de processamento. Ela vai separar ali o joio do trigo e deixar o gás natural dentro das especificações definidas pela ANP, né? O gasoduto que leva o gás lá da unidade de produção até onde ele vai ser processado chama gasoduto de escoamento. Depois esse gás ele precisa ser transportado até ser movimentado até o consumidor, né, onde ele vai ser consumido, obviamente. Essa movimentação do gás ela pode ser feita de várias formas.
Existem várias alternativas logísticas. A mais tradicional é o transporte por gasoduto e a distribuição também por gasoduto. Esse modal dutoviário costuma ser o modal mais econômico, a depender dos volumes e das distâncias. Mas, tipicamente, numa indústria de gás, a maior parte dos volumes é movimentada por meio desses modais dutoviários. Mas existem também outros modais para o gás na forma de GNL e GNC. GNL é o gás natural liquefeito. O gás, se você resfriar ele a uma temperatura de menos 163 graus, mais ou menos, ele pode ser liquefeito. E aí ele reduz o seu volume 600 vezes, né? Ele fica com o volume 600 vezes menor. E aí, lógico, ele tem que ser transportado em como eu falar, locais especiais que mantenham a temperatura, me fugiu o nome agora, mas ele, ele pode ser transportado uma vez liquefeito de caminhão, de trem, de navio. E o mercado de GNL no mundo tem crescido muito, né? O Brasil tem hoje 4 terminais de GNL operando, existem outros que estão em fase de construção e que recebem navios de GNL, de gás liquefeito, comprados aí de diversos países. Esse gás chegando no país, ele pode ser regaseificado, né? Basta você aquecer e ele volta ao seu estado gasoso e aí entrar na rede e ser levado ao consumidor. E também existe o GNC, que é o gás natural comprimido. Você submete o gás a altas pressões, você consegue reduzir o volume dele em 200 vezes, mais ou menos, até 300 vezes em alguns casos. Então, são outras alternativas logísticas e eu acho que a alternativa a ser adotada vai ser aquela que seja mais econômica para o objetivo que se tem, né? O objetivo da logística de gás é movimentar o gás natural entre os pontos em que ele é produzido, processado, importado até os consumidores. Existem aí essas alternativas logísticas. Muito bem, acontece que, pegando um retrato de 2018, a Petrobras era responsável por 77% da produção nacional, por 99% da importação, respondia por 100% da oferta na malha integrada de gasodutos, ou seja, nenhum consumidor que quisesse comprar gás tinha outra alternativa senão comprar da própria Petrobras. Operava 100% das infraestruturas essenciais, que são aquele gasoduto de escoamento que eu mostrei, a unidade de processamento e o terminal de regasificação de GNL. Essas são infraestruturas que nós consideramos essenciais, embora elas sejam privadas, não sejam monopólios naturais, elas não podem ser utilizadas como uma barreira de entrada no mercado. São infraestruturas intensivas em capital, e deve haver o compartilhamento dessas infraestruturas com o resto do mercado para que você tenha maximizado o benefício para o consumidor. E a Petrobras era dona de 100% dela. A Petrobras detinha toda a capacidade de transporte na malha de gasodutos. Ela tinha participação acionária em todos os gasodutos de transporte em operação. Aqui é interessante fazer um comentário. Qual a diferença de deter os gasodutos e deter a capacidade nos gasodutos? Usando uma analogia, que eu já me esqueci qual foi a fonte, mas eu vi uma vez e eu utilizo ela com alguma frequência. Imagina que o gasoduto é um hotel e a Petrobras era dona do hotel. Na verdade, uma subsidiária da Petrobras era dona do hotel e a Petrobras alugava todos os quartos desse hotel.
E o que a Petrobras vinha fazendo era vender o hotel, mas mantinha o aluguel dos quartos. Então, apesar dessa malha de gasoduto ser passada a propriedade dela a um terceiro, ou parte da propriedade a um terceiro, ela mantinha contratos relativos a toda a capacidade. E a Petrobras era sócia de 20 das 27 distribuidoras e ainda é a maior consumidora de gás no país, consumia 40% da oferta total de gás. Então, fica evidente que você tinha muitas barreiras de entrada, né? Uma posição verticalizada da Petrobras de ponta a ponta na cadeia, e qualquer agente que quisesse acessar esse mercado, contestar esse mercado, ou seja, levar gás, competir com o seu gás na oferta dele aos consumidores, teria que ter a bênção ali, digamos, do seu concorrente. E fica muito difícil você contestar um mercado tendo um agente com tamanha posição, né, dominante. Então, tinha diversas barreiras de entrada, barreiras de acesso, monopólios, tributação. Tem aqui um gasoduto com nó aqui, para ilustrar aqui os gargalos. E, na prática, você via um monopólio na oferta, que só a Petrobras ofertava, e um oligopsônio na compra, porque só quem comprava esse gás eram as distribuidoras. E as distribuidoras, bom, são 27 distribuidoras, mas todas elas de alguns poucos grupos econômicos, né, dentre eles a própria Petrobras. Então você tinha uma concentração muito grande, tanto na oferta quanto na demanda. Um outro parêntese aqui, nesse primeiro quadradinho, vocês têm como fazer um. Vocês veem meu mouse aqui, né? Quando eu mexo o mouse na frente da apresentação? Aparece? Não? Aparece? Ah, beleza. Então, tem esse quadradinho aqui falando de responsável por 70% da produção nacional. Embora ela não fosse responsável por 100% da produção, os outros 23% ela comprava dos produtores, né, lá na boca do poço ainda. Então, esse gás não era ofertado direto ao mercado. A Petrobras comprava dos outros produtores e ofertava. Então, esse era o contexto, né? E é justamente isso que a gente gostaria de mudar. E aí entra o novo mercado de gás. Ele é um programa coordenado pelo Ministério de Minas e Energia. Isso é importante dizer que o novo mercado de gás não é um programa do Ministério de Minas e Energia. Ele é um programa do governo federal. Ele é coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, que eu acho que é a pasta sob a qual está o tema do gás natural, e ele é desenvolvido em conjunto com a Casa Civil, com o Ministério da Economia, a ANP, a EPE, o CAD, e embora não esteja aí citado o BNDES, o BNDES tem participado de todas as discussões. Ele no começo não estava na formação original do novo mercado de gás, mas foi acrescido depois. E o objetivo é criar um mercado de gás aberto, dinâmico, competitivo, tudo que ele não é hoje, né? Você for ver lá no slide anterior, ele é um mercado fechado, não existe competição e não existe dinâmica nenhuma para você contratar gás. Só com contratos de longo prazo, tem que sentar, negociar cada cláusula, etc. Isso leva tempo, tem um custo de transação enorme. Então a gente quer virar esse jogo. E os pilares desse novo mercado de gás são a promoção da concorrência, a harmonização das regulações estaduais e federal. Acho que todos sabem aqui, no gás, diferente do setor elétrico, você tem uma separação constitucional de competências, né, em que você tem a União responsável por todas as atividades relativas à indústria de gás natural, com exceção dos serviços locais de gás canalizado, que são explorados pelos estados. E, sendo uma indústria de rede, esse objetivo de se obter um mercado aberto, dinâmico, competitivo, ele fica muito prejudicado se você não tiver
também os estados comprando essa ideia e trabalhando nas suas regulações estaduais. A integração com o setor elétrico, os setores elétrico e industrial, o perfil da demanda de gás no Brasil, os maiores consumidores são industrial e elétrico, respondem por mais de 90% da demanda. E é preciso que haja uma integração do gás com esses setores e a remoção de barreiras tributárias, porque a gente viu desde o começo que existem algumas regras tributárias que inviabilizam a construção desse modelo ou dificultam muito a execução desse modelo que a gente quer construir. Então, a gente desde o começo trabalhou se preocupando também com a questão das barreiras tributárias, tentando se antecipar a elas e não esperar primeiro mudar a lei para depois ver o que ia acontecer do ponto de vista tributário e aí correr atrás. A gente já está tentando correr atrás já desde o começo para ver o que vão surgir de barreiras tributárias e a gente tentar se antecipar em relação a ela. O novo mercado de gás não partiu do zero, né? Acho que todos conhecem o Gás para Crescer. A Mariana, lembro que trabalhou conosco muito, não foi, Mariana? Muitas reuniões, muitas discussões às vezes quentes, mas foi uma experiência muito rica para todos. Acho que todos aprenderam com aquele processo e um processo muito transparente e um modelo que está aí proposto e está sendo defendido por nós, governo, e por vocês, indústria, foi um modelo realmente construído de forma muito aberta, transparente e a muitas mãos. O CMGN, ele é o Comitê de Monitoramento da Abertura do Mercado de Gás Natural. Ele foi criado aí por esse decreto, o 9934, né? Tá a foto aí do nosso presidente assinando junto com o nosso ministro, o Paulo Guedes, e marca ali o lançamento do mercado de gás. E ele tem por essa finalidade de monitorar a implementação das ações necessárias à abertura do mercado. A gente é um comitê que se reúne periodicamente e procura ver se tudo está acontecendo conforme o esperado, né? E a gente recebe, vez ou outra, agentes que trazem ali, levantam barreiras que estão sendo encontradas, né? Para o alcance dessa abertura de mercado, e a gente está sempre ligado nisso para tentar fazer eventuais correções de rumo que sejam necessárias, né? Então, não é uma questão de fazer uma política e largar e vamos ver se dá certo. A gente está fazendo um monitoramento, para e passo, desse processo de abertura para ver se ele está acontecendo como esperado. E quando acontece alguma coisa, já aconteceu algumas vezes, né, de agentes encontrarem barreiras que não eram razoáveis e eles levam ao comitê e aí se alguém pode resolver o problema, ele está nessa mesa. E ou o CAD, ou a ANP, ou o BNDES, enfim, os problemas são trazidos, alguém assume e fala, ó, deixa esse é comigo, às vezes o Ministério da Economia, enfim. Então, quem pode resolver algum problema está lá na mesa e é isso que a gente faz. E tem relatórios trimestrais que são publicados no site do Ministério e que trazem aí um pouco dos avanços que são observados. O comitê ele tem vigência até final do ano que vem. Enfim, aí tem outros detalhes aí que eu acho que não precisa entrar na... A gente não precisa conversar. Mas e aí, ok, tudo isso é para quê, afinal de contas, né? O que eu quero alcançar no final das contas? E é isso aí, acho que esse slide sintetiza bem. O que eu quero, no final das contas, é um mercado de gás natural, de verdade, né? É o mercado onde os bonequinhos azuis aqui e os bonequinhos brancos, no caso os produtores, importadores, comercializadores, enfim, quem quer vender gás, possa se encontrar com quem quer comprar gás
e comprar. E isso de forma simples, de forma eletrônica, de preferência. A gente, o mercado, o modelo permite isso, que você tenha plataformas digitais em que quem quer vender gás entra lá, bota seu gás lá, tem contratos padronizados e faz oferta de gás. Quem quer comprar também entra, acessa e tudo é feito de forma simples, inclusive a contratação de capacidade de transporte também. Então, esse é o objetivo, né? É ter um mercado e que o gás, o preço do gás seja definido não por uma fórmula de preço, como é hoje, mas pela lei da oferta e da demanda. Hoje o preço do gás ele é uma fórmula baseada no preço do petróleo e no dólar, e não interessa se a Petrobras está comprando o GNL a $1, $2, ou quanto quer que seja, ou se está comprando gás do produtor parceiro dela, quanto que for, o preço vai ser sempre baseado na fórmula de preço. E a gente quer que o preço seja baseado na competição e na oferta é, na lei da oferta e da demanda. Mas vocês viram quando a gente discutiu o, o como é que eu vou falar, a cadeia do gás, que compradores e vendedores estão separados aí geralmente por gasodutos, via de regra, e por outras infraestruturas. E para que isso aconteça, são necessárias uma série de coisas. Então, começando aqui do lado esquerdo, você tem aqui os gasodutos de escoamento e as unidades de processamento e os terminais de regasificação. Hoje, a lei diz que esses agentes proprietários dessas instalações de escoamento, processamento e terminais de regasificação, eles não são obrigados a dar acesso a terceiros. Eles até podem dar, mas a lei diz expressamente que eles não são obrigados a dar acesso. E isso pode ser usado como uma barreira de entrada, porque, embora possa fazer sentido econômico se considerado apenas o uso eficiente da infraestrutura, vamos supor, você tem um gasoduto lá que não está sendo usado. Aí você pensa, poxa, por que o cara não vai querer prestar um serviço de escoamento? O duto não está sendo usado, ele vai ganhar um dinheirinho. Ah, mas vai ganhar um dinheirinho, mas ele vai deixar que um outro concorrente dele acesse o mercado e concorra com ele. E aí ele perde dinheiro. Então ele tem uma tendência, quem opera a infraestrutura, ele pode ter uma tendência a não querer dar acesso por razões concorrenciais, né? E é isso que é uma das mudanças. Então já tem um ponto aí na lei que é importante, que é essa questão do acesso às infraestruturas essenciais. A lei traz que esse acesso ele tem que ser é, ele vai ser negociado, mas ele vai ser negociado dentro de alguns contornos que vão ser estabelecidos pela ANP. A principal inspiração foi um modelo inglês, lá funciona bem, e eu acho que foi alternativa à época. A gente discutiu na época lá o acesso regulado ou acesso negociado e acabou optando pelo acesso negociado. Bom, aí vem o transporte. O transporte é o coração do modelo. Aliás, eu devia até ter começado por ele. O transporte é que conecta a todos, conecta o Brasil todo. E o transporte, o que a lei traz é que ele vira um sistema de transporte. Hoje não é um sistema, hoje são vários gasodutos interconectados, e ele não é enxergado como um sistema, tá? E ele passa a ser enxergado como um sistema, da mesma forma que o sistema de transmissão do setor elétrico é enxergado como um sistema. E um sistema de entradas e saídas também como sistema de transmissão. O sistema de transmissão ele foi inspirado também no modelo inglês, eu acho, quando foi concebido. Aí o pessoal do setor elétrico conhece mais essa história do que eu, mas na época que foi feita a reforma do setor elétrico, o sistema de transmissão foi um pouco inspirado no sistema inglês, salvo engano, e lá funciona o sistema de entradas e saídas.
que é o usuário do sistema, ele paga para se conectar ou na entrada ou na saída. Ele não paga pelo caminho do gás, como é na lei hoje. A lei hoje ela fala, ela traz essa lógica, né, de caminho do gás. Você paga a soma das tarifas dos gasodutos que existem entre dois pontos. Então esse é um ponto. Esse ponto a gente já adiantou um pouco num decreto que saiu em 2018. A gente tentou, dentro do arcabouço legal da lei atual, tentou colocar no decreto a possibilidade de ser organizado o sistema, e está sendo já, isso já começou, mas é importante, por conta do funcionamento de alguns detalhes do modelo, é importante também a aprovação dessa parte da lei. O transporte, ele... Ixi, acho que eu estou me estendendo muito no tempo. Mas ele passa a ser operado por um gestor independente de mercado. Tem aquela discussão, mas não tem operador, tinha que ter um operador do transporte, gás, da forma que tem o operador, o ONS. E tem um operador, na verdade. O modelo prevê um operador. Só não é um operador aos moldes do ONS, que é um operador o gasoduto é operado pelos próprios transportadores. A gente procurou um operador de gás nos moldes do ONS no mundo e não encontrou. E a gente enxergava alguns problemas nesse modelo. Ele foi discutido na época do Gás para Crescer, mas também a gente acabou optando pelo gestor de área de mercado, que é o que a gente conhecia de experiência internacional. E também outra parte importante aí no transporte é a independência dos transportadores, porque, e aí sim a gente está falando de um monopólio natural, e ele não pode ser operado em benefício do seu proprietário. Quando o transportador ele tem interesse também na comercialização, ele pode ter um incentivo a discriminar os seus concorrentes. E aí não dá. Então, isso é fundamental, que haja a desverticalização da atividade de transporte. E, enfim, e aí nesse modelo de sistema de entradas e saídas, gerido por esses gestores de área de mercado, são formados hubs, e esses hubs são os pontos virtuais em que os compradores e vendedores, na verdade, isso é virtual mesmo, é uma plataforma eletrônica em que compradores e vendedores de qualquer canto da malha se encontram, né? Qualquer um que tenha contratado capacidade de entrada no sistema, tenha contratado capacidade de entrada no sistema, pode vender gás para quem contratar a capacidade de saída no sistema. E aí essa transação é feita dentro dos gasodutos. E aí, por último, tem a redistribuição, e os consumidores, eles precisam, para acessar a malha de transporte, eles precisam eles precisam ter acesso à malha de distribuição, precisam ser livres para chegar a esse mercado, e aí daí entra a questão do aperfeiçoamento das regulações estaduais. Então, mercado aberto, dinâmico, competitivo. O que isso quer dizer no final das contas? Eu já disse, mais ou menos, é que compradores e vendedores negociem gás em mercados organizados, né, via plataforma eletrônica, contratos padronizados, preço definido pela lei de mercado, com liquidez e diversidade de agentes. Quanto maior for o acesso dos agentes, né, a esse mercado, maior vai ser a competição. E sem barreiras de entrada, né? Com acesso aos gasodutos de escoamento, aos terminais de GNL, aos gasodutos de transporte, com acesso às redes de distribuição pelos consumidores livres, né? De acordo com a regulação estadual, com operação independente do transporte, menos burocracia para investimentos, esse é um ponto, né? A lei muda o regime de outorga de concessão para autorização e destrava uma série de investimentos com isso, com melhores regras para os leilões de energia, né, no que diz respeito à integração do setor elétrico e setor de gás, e com normas tributárias adequadas, enfim, mais competição. Competição é o que se quer obter ao final das contas. Então, o que a gente espera ter como resultado, né? Redução do preço do gás por via da competição, melhor aproveitamento do gás pré-sal, mais investimento em infraestrutura, mais competitividade na geração termoelétrica a gás, mais competitividade para a indústria, né? Celulose, fertilizante, petroquímica, enfim, todas. Maior utilização do gás em carros e caminhões, e maior arrecadação.
são resultados, consequências dessa abertura do mercado que se espera ter como resultado desse processo todo. E os instrumentos? Primeiro aí é a lei do gás. O projeto foi aprovado na Câmara e foi uma grande vitória isso. O deputado Laércio, o relator, fez um trabalho excepcional, e vários outros deputados que nos apoiaram também. A indústria fez um papel sensacional, de marcar presença e fazer um diálogo constante com os deputados. Enfim, eu acho que foi uma vitória de todos. O texto foi aprovado sem nenhuma emenda. E agora o desafio é que a mesma coisa aconteça no Senado, né? O texto tá lá, a gente não tem ainda um relator. Havia um candidato aí principal, conforme até vinha noticiando a imprensa, que seria o senador Eduardo Braga, mas ele está com Covid, aí eu não sei muito bem como vai ficar essa questão. Eu já vi matérias dizendo uma coisa, matérias dizendo outra. E o texto a gente espera que ele seja votado quanto antes, né? Preferência já na próxima semana. Havia até uma expectativa de que fosse votado hoje, que eu acho que talvez não vá, é provável que não vá acontecer, mas a gente espera que seja votado na próxima semana. Então, e tem outros instrumentos que eu acho que eu não vou entrar em detalhe, só mencionar aqui a questão do TCC. O TCC é um termo que foi assinado entre o CAD e a Petrobras, e que a Petrobras ela assume uma série de compromissos relativas à sua posição como agente dominante, né? Então ela se compromete a vender todos os seus ativos de transporte e distribuição. Ela, a partir de um dado momento, ela não vai poder mais comprar o gás dos outros produtores, ou seja, esses produtores vão ter que trazer o gás e ofertá-lo direto ao mercado. Ela se comprometeu a arrendar o terminal de GNL da Bahia. Enfim, são vários compromissos. O transporte lá, aquela analogia que eu usei do hotel e dos quartos, ela também é obrigada a dizer quais os quartos ela não vai utilizar, para abrir espaço para que outros usem o hotel. E é isso. Vou só mais um ponto em relação a esse slide, a questão que eu acho importante. Tem duas consultas públicas atualmente em andamento no site da ANP. Na verdade, tem três. Mas tem uma que é o modelo conceitual do mercado de gás, que fala um pouco disso, tudo que eu falei aqui, desse desenho do mercado. E tem a resolução da independência dos transportadores. Esses dois foram publicados na semana passada. E é sempre bom ter a contribuição de todos. E outro que está em consulta no site da ANP, e esse não é um documento da ANP, esse é um documento do CMGN, né, foi construído por todos do Comitê de Monitoramento da Abertura do Mercado. É o Manual de Boas Práticas Regulatórias, que é um manual opcional, né, são sugestões de boas práticas regulatórias aos estados. Na tentativa de tentar começar a provocar uma discussão em torno da harmonização das regulações estaduais. Aqui tem alguns pontos que o manual trata, né? Aumento da transparência na metodologia de cálculo tarifário, aquisição de gás pelas distribuidoras de forma transparente e competitiva, criação e manutenção de agência reguladora autônoma, adesão a ajustes tributários e efetiva separação entre atividades de comercialização e de rede. E a nova lei do gás, eu falei um pouco, né? Ela foi resultante de um trabalho a muitas mãos. É o texto possível, não é o texto perfeito. Eu acho que todos que participaram da construção desse projeto abriram mão de algum aspecto em prol do consenso. E eu acho que a gente tem um grande consenso, a gente tem um grande apoio para aprovação, e é fundamental que isso avance o quanto antes. Ele consolida esse novo desenho de mercado que eu expus, destrava os investimentos em infraestrutura,
ele evita a formação de novos monopólios. A gente não pode correr o risco de, enfim, botar todas as restrições que estão sendo postas à Petrobras e deixar espaço para que surjam outros monopólios, né? Então a lei ela cria mecanismos e dá poder à ANP para evitar o surgimento de novos monopólios. Esse é um dos aspectos mais importantes da lei. Ela traz as bases para esse mercado verdadeiramente competitivo de gás e, como disse, a aprovação sem alteração na Câmara foi uma grande vitória. A gente precisa muito do apoio de todos para aprovação também no Senado. Eu acho que é essa minha apresentação. Desculpa se eu me alonguei. Bom, com certeza eu me alonguei bastante. Não, Aldo, tá perfeito, brilhante, e te agradeço por você ter dado essa visão geral, desde o seu nascedouro até o quanto eu chamei no início da nossa reunião, a questão de nós ficarmos por conta do Senado Federal. Eu me permito acrescentar que o nosso sonho enquanto consumidor é fugir dos subsídios, que não excelências não venham aí pensando em subsídios como alguma coisa para possibilitar térmicas na base, coisas do tipo. Mas eu estou aqui entrando no campo da Mariana. Mariana é quem faz a pergunta difícil. Eu faço a parte fácil e a Mariana e o Schweppes ficam com a parte difícil, viu, Aldo? Mariana, a palavra é sua, por favor. Pega leve, Mariana. Obrigada. Obrigada. Aldo, você tocou em dois pilares que para mim são muito importantes, né? Que é a integração do setor elétrico e a harmonização. Eles são os dois pilares que para mim são os fundamentais da lei do gás, mas são os dois que estão sendo fortemente abalados, né? São os dois com os quais nós estamos lutando numa briga que está incansável. Foi uma briga no Congresso e vai ser maior ainda agora no Senado, né? O Senado mais assusta. E uma notícia para vocês: depois da passagem do senador ontem, o Senado vai entrar em recesso branco, então só voltam às suas atividades no dia 3 de novembro. Então, não teremos uma votação de lei do gás semana que vem, não. Nós vamos ainda aguardar mais uma semana. E provavelmente eles querem. Provavelmente eles estão querendo também ver que o ministro também. Que o Braga se recupere da Covid, né? Então, mais uma vez, estamos paralisados. Mas nesses dois campos, são os pilares da lei, são os entraves que nós estamos sentindo maior. Primeiro que nós estamos tendo uma movimentação para colocar as térmicas inflexíveis na base, isso me assusta. Ontem você participou, como eu, daqueles debates em que você vê que, quando o Carlos fala de subsídio, a ideia, ainda macro, é, de alguma forma, fazer com que os consumidores paguem para permitir a competitividade da térmica. Isso me assustou bastante ontem, numa defesa, num seminário, num fórum público, e isso nos abala. E a outra é a oposição da ABAR agora, né? A ABAR, com relação à harmonização da legislação, ela fez um manifesto público e vem combatendo, inclusive, a consulta pública, que, como você disse, foi uma sugestão de boas práticas, né? E isso, para a gente, é terrível. Bom, nesses dois parâmetros, como é que nós, consumidores, podemos atuar, né? Como é que nós vamos poder nos defender da possibilidade de colocar térmicas flexíveis na base e fazer com que o custo do CVU fixo seja quitado por todos, né? Nós não temos mais espaço para mexer, a gente sabe disso. E o que a gente fala é que, a partir do momento que você tiver um mercado competitivo, um gás pode ter o seu preço mais acertado em relação ao resto do mundo, e aí as térmicas podem passar a ser competitivas também, né? E com relação à harmonização, a gente sugeriu alguns anos atrás, e você lembra que eu sou uma defensora, que eu levei esse assunto para o Ministério, da gente fazer diretivas
de Brasis dentro do Brasil, né? Assim como na União Europeia, a gente podia adotar não o mesmo modelo por causa das hierarquias e por causa dos conceitos políticos, mas a gente podia trazer aquela ideia e tentar trazer para um fórum nacional de secretários para fazer umas diretivas. E a ABAR está se opondo a isso. Como nós vamos atuar e como vocês, ministérios, vão mexer com esses dois pilares que são fundamentais e que estão sendo fortemente abalados? Pedi para você não fazer pergunta difícil. Mas são. Ainda bem que eu pedi, viu, Aldo? Mas, bom, a questão da térmica na base, não vou poder me aprofundar muito na pergunta, porque eu vou começar a entrar em outras áreas lá do Ministério que não estão na minha alçada, mas eu acho que está claro, tanto no novo mercado de gás quanto na modernização do setor elétrico, né, que a intenção não é construir subsídios, né, pelo contrário, né, a intenção é aumentar a competição, abrir mais o mercado. E eu acho que não é essa como eu vou dizer, a gente não concorda muito com o que está sendo proposto. Em primeiro lugar, a gente, como eu disse, vem brigando muito, tanto nós quanto a indústria, no sentido de votar a lei como ela está, né? A gente não tem sido muito rígido em relação a essa posição, por entender que o texto está maduro e se a gente muda um ponto aqui, a gente pode conseguir o apoio de um determinado setor, mas conseguir também a oposição de tantos outros. Então, eu acho que existe um equilíbrio ali naquele texto e a gente entende que ele tem que ser preservado. E outra, essa questão de térmica na base, ela é uma questão de política energética e que não necessitaria de uma alteração na lei para que fosse feita. E isso pode ser feito no âmbito do CNPE, enfim, numa discussão mais ampla e que esteja ali dentro dos princípios, né, que estão balizando esses programas, o novo mercado de gás a modernização do setor elétrico, né? Pode ser que uma térmica na base faça algum sentido em situações específicas, mas se fizer, eu entendo que a posição do Ministério é de que ela participe do leilão e ganhe, se, se, e não de você criar um mercado específico para essa fonte. Mas eu não vou entrar muito em detalhe, porque realmente eu corro risco de falar uma besteira, já que não está tanto na minha área. Em relação à harmonização da regulação estadual, regulação federal, bom, a ABAR manifestou ali, né, uma divergência de opinião, acho que é natural que as pessoas divirjam suas opiniões. A gente entende que o manual de boas práticas, ele de forma alguma está invadindo a competência dos estados, né? São sugestões e são sugestões que foram discutidas conversadas antes com a própria ABAR, antes de ser publicado o documento, né? E, está em consulta justamente para que seja recebido o feedback da sociedade toda em relação a essas boas práticas, né? É um ponto de partida, é um documento inicial que vai servir de um ponto de partida para uma discussão maior e vai ser adotada pelos estados que assim desejarem, né? Se o estado, se algum estado quiser simplesmente ignorar o que está escrito no manual, não há problema nenhum, não há qualquer tipo de sanção a isso. São sugestões, uma boa vontade do governo no sentido de tentar contribuir com essa harmonização. Eu acho que foi um trabalho bem feito pelo comitê. Dá para melhorar? Dá para melhorar, claro. E a gente espera a contribuição do mercado
para que possa nos ajudar nesse aperfeiçoamento do documento e que vai ficar disponível para os estados que quiserem avançar, né? Você tem no Brasil estados que estão trabalhando mais intensamente nessa, nesse sentido da abertura do mercado, e para esses o manual pode ser um instrumento interessante. Obrigada. Obrigado, Aldo. Vamos lá. Uma pergunta Twitter e fácil do Carlos Schweppes. Schweppes, sua vez. Vamos lá, estão me ouvindo agora? Beleza. Waldo, boa tarde aí. Acabei tendo algum probleminha para entrar aqui no nosso evento aqui, mas foi legal que deu para ouvir tudo que você falou aí. Eu acho que assim, você deu uma boa visão para o consumidor aí, o consumidor médio, do que está acontecendo, e você deu um panorama muito legal do que está sendo feito, né? Mas a pergunta mais simples aí, eu vou tentar trazer para você a pergunta mais simples que a gente ouve do nosso consumidor aí, né? A gente está vendo que a aprovação da lei do gás na verdade, ele é o nosso ponto de partida, né, para que a gente possa transformar esse mercado, né? E uma vez aprovada essa legislação, essa nova lei do gás, como é que você vê o desenvolvimento dessa harmonização das regulações, ou do desenvolvimento das regulações, tanto federal quanto estadual, para que efetivamente a gente possa ter uma possibilidade de fazer um contrato, né, com um outro vendedor de gás? O que você imagina que vai ser o processo aí? Quanto tempo isso, uma ideia estimativa de qual que seria o processo que a gente vai viver aí nesses próximos períodos aí após a aprovação da lei, para que a gente possa ter a expectativa de poder negociar um contrato de gás? Como é que você vê isso? O que você imagina que deva acontecer na sequência da aprovação da lei para que essa realidade comece a se implantar? Do mesmo jeito que a gente viveu lá há mais de 20 anos, quando o mercado de energia se abriu aí. A gente teve que viver aí uma série de mudanças regulatórias para a gente chegar no mercado que hoje o mercado livre está 30% do mercado. Como é que você enxerga isso? Como é que você vê o desenho? Como é que você acha que vai ser o caminhamento, uma expectativa para o consumidor? Como é que eu me programo? Ele tem lá, está discutindo um contrato de gás com gás aqui em São Paulo, com outra operadora. Ele faz um contrato de 2 anos, 1 ano, 5 anos. Isso, como é que você enxerga isso? Que prazo você acha que é razoável imaginar que a gente pode ter um mercado competitivo ou ter opções de comprar energia, comprar gás de outro player? Tá, bom, essa não é uma pergunta simples também. Como vocês viram, são muitas mudanças, né, que estão acontecendo de forma simultânea. Algumas ainda dependem da aprovação da lei, mas tem muitas que já estão acontecendo. Eu costumo dizer, acho que eu disse ontem, a gente já, de certa forma, abandonou um modelo de monopólio. Acho que os instrumentos que já existem hoje já nos dão como é que eu vou falar? Já nos permitem dizer que a gente já abandonou o modelo desse monopólio, mas a gente não chegou ainda no nosso objetivo de um mercado concorrencial. E isso varia muito, esse tempo varia muito de país para país. A gente viu na experiência europeia que isso varia muito. Mas uma coisa que eu tenho convicção é que a gente vai começar a ver já alguma competição logo. Eu acredito que já no próximo ano você consiga, em algumas situações, já ter esse mercado, um consumidor negociando o gás com um produtor, né, e pagando aí, remunerando a infraestrutura pelo seu uso. Na malha da TBG, por exemplo, o problema da TBG foi que a fonte de gás da Bolívia ali teve toda aquela estabilidade política na Bolívia. Agora até estão questionando os contratos que foram assinados na vigência do governo
o governo que ainda está lá, na verdade, a eleição acabou, mas, enfim, então teve toda essa instabilidade que eu acho que atrapalhou, mas a área de mercado ali da TBG, ela está bastante avançada. A TBG tem feito um trabalho muito bom, não sei se vocês já viram alguma apresentação deles. Eles já estão com uma plataforma eletrônica para você contratar capacidade de transporte por entrada e saída. Então você consegue, com poucos cliques, contratar capacidade de transporte no curto prazo, médio prazo, longo prazo. Você tem vários tipos de contrato padronizados lá. É, enfim, agora é questão de trazer outras fontes de oferta para essa rede. Os outros transportadores, eles estão trabalhando no mesmo sentido. É, a gente tem uma sinalização de que eles devem compartilhar essa mesma plataforma, todos os transportadores, é, é, e que isso vai simplificar muito a contratação de capacidade de transporte e o acesso a fontes de oferta em todo o país. A ANP deve regular no ano que vem, atualizar no ano que vem a regulação de tarifa. Tem esse modelo conceitual do mercado de gás que está em consulta pública que eu mencionei, que foi um trabalho muito bem feito lá pela equipe do Hélio. Então tem essas coisas que estão em andamento, mas antes do mercado de tudo estar em pleno funcionamento, você já vai conseguir fazer essa negociação. Agora, isso depende muito de situação para situação, se é GNL, se é gás nacional, onde está esse gás, onde está o consumidor, e aí tem que analisar ali o caso particular para ver se já é possível esse consumidor ter acesso a esse gás ou não, né? Mas eu acredito que no ano que vem a gente vai ter várias novidades. O mercado competitivo mesmo, o mercado que a gente quer na sua plenitude, ele pode demorar mais um tempo, que é aquele mercado líquido, mercado até que você passe a negociar gás em bolsa de valores, né, derivativos de gás e etc. Esse é o futuro. Esse pode levar um tempo maior, vai depender até do apetite do próprio mercado, da liquidez e qual o tamanho desse mercado para ver se viabiliza essa transação em bolsa ou não. Mas acho que a gente já consegue sim dar mais alternativas de suprimento para os consumidores no curto prazo. Mas é uma pergunta difícil. Legal, não, mas você saiu muito bem, a resposta foi muito legal. Valeu, obrigado. Viu? Você tinha assumido o compromisso de que ia ser fácil, mas de toda forma o Aldo respondeu, foi lá. Bom, a dinâmica agora pede para a gente abrir a participação dos nossos associados e convidados. Eu vou pedir para a Sueli e a Heloísa acenarem se a gente tem algum convidado, algum participante que queira fazer pergunta. A dinâmica é chegado o momento. Só um minuto, Carlos. Olá, Carlos. Nós temos aqui uma pergunta que foi enviada diretamente para a organização sobre os exemplos internacionais que poderiam servir aqui de exemplo para a abertura do mercado no Brasil. Então, a pergunta para o Aldo é essa: o que podemos aprender com experiências externas, como o mercado de gás europeu, por exemplo? É uma boa pergunta. A principal inspiração para esse desenho de mercado que está aí foi o mercado europeu, né? Existe uma diretiva europeia de 2009 que eles chamam de terceiro pacote de energia, e que tem uma para o gás e tem uma para o setor elétrico também, e que serve de diretriz para todos os Estados-membros. E essa foi a nossa principal inspiração. Lá trata da independência dos transportadores, os modelos de independência que estão na regulação da ANP em consulta pública também são inspirados nos modelos europeus, são 2 dos 3 modelos que tem lá no mercado europeu. A questão do acesso às infraestruturas essenciais também a gente utilizou a experiência europeia. A questão da desverticalização
também das atividades de comercialização com a atividade de distribuição também. Em relação a esse ponto, só para deixar claro, porque existe um mal entendimento de que a lei, nesse ponto, no que fala da desverticalização entre as atividades concorrenciais e a atividade de distribuição, estaria havendo uma invasão de competência da União nos estados, e é importante manifestar o nosso entendimento aqui de que o que a lei trata, a restrição que é feita pela lei é no que diz respeito aos agentes regulados em nível federal, né? Então, um comercializador, um produtor, né, ele tem que respeitar algumas regras em relação a empresas distribuidoras, para que ele não faça uso da sua posição na distribuidora para ter vantagens competitivas em relação a outros comercializadores. Então, essa é a ideia lá que tá na lei. Mas a restrição não é à distribuidora, mas ao comercializador. Ele que não pode interferir na distribuidora em benefício próprio. E esse também está na diretriz europeia. A desverticalização, inclusive, na diretriz fala que é o pilar essencial. Isso foi feito nos Estados Unidos já há bem mais tempo, na década de 30 ainda foi feita a desverticalização lá, e na Europa mais recentemente, mas a gente entende que o modelo europeu, inclusive o sistema de entradas e saídas também, com hubs virtuais, etc., tudo isso veio do modelo europeu. Obrigada. Ajudou bem, né? Nós temos uma outra pergunta aqui, do Henrique Siqueira. Qual distribuidora estadual está mais adiantada na questão da regulamentação de abertura do mercado? E aí eu emendo essa pergunta aqui perguntando como fazer com que esses avanços sejam compartilhados com os demais estados. Eu não vou citar uma, porque senão vou criar confusão, mas você tem vários estados que estão empenhados nessa mudança. Você tem o estado de Sergipe, o estado do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, São Paulo teve mudanças recentes, teve uma discussão quente lá em São Paulo agora, mas tem alguns avanços também. Você tem várias distribuidoras que estão procurando avançar. E eu acho que o importante é esse diálogo constante com os reguladores, né? A gente colocou o Manual de Boas Práticas Regulatórias, acho que contribuir para esse manual também é um caminho. E uma vez a gente tendo um documento de referência, e aí usá-lo nesse diálogo com as agências, né? Para tentar implementar as coisas. A gente está tentando contribuir da forma como é possível. Inclusive, a gente vinha trabalhando na formatação de um treinamento voltado aos reguladores estaduais, treinamento bem completo. A gente acabou, por razões aqui de orçamento e de pessoal, atrasando um pouco no nosso cronograma que a gente tinha originalmente, mas a ideia é tentar contribuir para o aperfeiçoamento dos reguladores. O gás não é um tema simples, de forma alguma, e você tem muitas agências que tratam de vários temas, e não só do gás, né? Tratam de saneamento e uma série de outros temas. E a abertura do mercado vai exigir maior conhecimento no gás, e a gente vem trabalhando também nessa questão do treinamento. Mas é isso, acho que para contribuir, para ajudar os estados, ajudar nesse diálogo e contribuir no Manual de Boas Práticas, que pode ser uma referência a ser levada para todos, né? Perfeito, Aldo. Obrigado mais uma vez. Henrique, obrigado pela pergunta. E nós estamos aqui com quase 1h25 de reunião, e eu queria, como sempre, vamos abrir a palavra enquanto os nossos associados e convidados pensam em mais alguma pergunta, mas vamos ver se o Otávio Ferreira, que é o nosso presidente do Conselho, quer fazer alguma observação. E, Otávio,
Nós já esgotamos o nosso capítulo de perguntas difíceis para o Aldo. Então, por favor, maneira. Ele é amigo da casa. A minha pergunta, está me ouvindo? A pergunta que eu ia fazer, eu não sei se é bom para ele ou mais para o Schweppes, que é um pouco de regulação. Eu sinto a dificuldade do governo, aí a gente apoia o governo, nessa discussão lá com o Braga sobre essas térmicas inflexíveis na base. E eu fico me perguntando que toda semana no PMO da OMS tem várias térmicas que se declaram inflexíveis naquela semana, então elas são despachadas e vão receber o PLD. Então, a resposta que podia dar para o Braga é, olha, vocês podem se declarar inflexíveis na base, mas só vão receber o PLD. Então, quando o PLD estiver alto, vocês vão ficar felizes, quando estiver baixo, é na alegria e na tristeza. Ainda bem que eu pedi uma fácil, Aldo, não sei. Essa eu passo, viu? Você falou um monte de letrinha aí. Então, você viu o Schweppes que pode dar alguma solução, um palpite para auxiliar o Aldo aí na discussão com o governo aí. Eu estou com o Aldo, com a resposta do Aldo para as térmicas da base. Tem que entrar no leilão, tem que evitar subsídio. Ela entra no leilão, essas linhas que estão despachadas estão no leilão. Mas, Aldo, vamos fazer uma pergunta mais fácil para você. Então, fala um pouquinho sobre tributação. Como é que você está vendo essa evolução da tributação entre os vários estados? Como é que está funcionando essa discussão da tributação e harmonização da tributação sobre o gás? Perfeito, Schweppes. No nosso Comitê de Monitoramento da Abertura do Mercado existe um GT que trata dessa tributação. Os temas tributários são muitos e são cabeludos. E você pode ver a gente contratou em 2018, se não me engano, uma consultoria da Machado Meyer, e ela fez todo um diagnóstico da tributação no mercado de gás, né? Tanto mostrando como é a tributação em toda a cadeia, quais os impostos que incidem em cada transação de gás e tal na cadeia toda, e como vai ficar a tributação no novo modelo. E o que precisa mudar em termos de tributação para fazer funcionar esse novo modelo. Esse é o nosso documento guia para o trabalho. Tem uma série de propostas de mudança lá. O que esse GT está buscando fazer é priorizar aquelas que são mais urgentes e mais relevantes e tentar dar um encaminhamento. Tem algumas que são solucionáveis via instrução normativa da Receita, tem outras que precisam de lei complementar, e essas certamente a gente vai recorrer à indústria aí para nos apoiar no Congresso, porque não é fácil. Tem outras que precisam de documentos, de normas CONFAS, ajuste CINEF, convênios, etc. Tem uma, inclusive, sendo discutida agora, que diz respeito à tributação para o acesso, para o compartilhamento de UPGN, né, Unidade de Processamento de Gás. Tá avançada essa discussão com o CONFAS. Então, são muitas. Eu recomendo, esse documento está muito bom, está disponível no site do Ministério também, essa consultoria, e lá tem tudo que você quis saber sobre tributação no mercado de gás e nunca teve coragem de perguntar. É assim que fala. Tá perfeito. Mariana, algum arrependimento? Twitter. Não, arrependimento não, eu quero assim, mas duas questões mais finais que eu gostaria de colocar para o Aldo. A primeira delas, Aldo, com relação ao assunto tributário. Gás natural está sendo visto pelo Congresso Nacional como nocivo, né? Nos dois projetos de lei, nas falas do ministro da Economia, você tem o imposto seletivo, e gás natural é sempre o mais chamado. Isso vai impactar o mercado e a abertura do mercado para nós? Eu acredito que sim, mas eu deixo para você. A segunda questão é,
o ministro Bento falou recentemente que ele gostaria de ver mudada a concessão por partilha, por voltar a voltar aos nossos tempos áureos de concessão. Isso vai ajudar o mercado de gás? Eu acredito que sim. Pô, a primeira pergunta, para ser sincero, eu não entendi. A segunda sai um pouco da minha calçada, mas eu prefiro eu prefiro não responder, porque eu acho que esse é tema de outro departamento lá no Ministério, eu também não quero arrumar problema para mim. Mas fala da primeira pergunta de novo, por favor. Eu não O gás natural ele está sendo colocado como um dos primeiros exemplos para fazer um imposto seletivo. O imposto seletivo tem duas versões, tá? Num projeto do PEC 45 e no 110, eles têm duas vertentes. Uma vamos dizer, o gás natural é visto como daninho para o mercado porque ele é poluente, então o imposto seletivo traria uma inibição, faria ele ficar mais oneroso. E na outra versão de reforma tributária, ele tá visto como arrecadatório, né? Então ele tem uma visão de ser, assim como está junto com a energia elétrica, né? Os dois estão sendo listados dentro do imposto seletivo para onerar, porque é a maior fonte de arrecadação. Então é nesse sentido que isso vai ajudar ou atrapalhar a abertura de mercado. entendi. Eu não acompanho o tema o GT lá tributário pessoalmente, e esse tema não está no meu radar, eu não sei se está no radar do GT, eu vou até verificar, Mariana, e eu te falo que caso não esteja, eu acho que era importante que estivesse. Então, a gente até de repente conversa melhor para botar esse tema também dentro da análise. Eu desconhecia, para ser sincero. Ok, obrigada. Bem, pessoal, nós estamos indo para 1h30. O nosso objetivo já foi ultrapassado, porque a gente tem procurado fazer um GT dinâmico, de no máximo 1h20, e a gente, enfim, já ultrapassou esse tempo. Óbvio que o interesse é muito grande com relação ao gás e as possibilidades que nós vamos ter daqui para frente, apesar da notícia que a Mariana nos deu. Do recesso branco dos senhores senadores, das suas excelências. Eu queria, uma vez mais, agradecer a você, Aldo. Eu sei que você tem uma intensa participação em todas as discussões que estão acontecendo no momento sobre a abertura do mercado do gás, e foi para nós muito importante poder contar com você aqui na nossa reunião do grupo de trabalho. Se você ficar com saudades, em novembro a gente vai fazer outra, a gente manda o convite, aí você vem como um ouvinte para fazer pergunta difícil para quem estiver falando, que hoje foi você, que sobrou para você. Então, Aldo, obrigado a todos os nossos associados e convidados que participaram, e a palavra é sua, Aldo, para fazer o encerramento do nosso GT. Muito obrigado. Bom, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de poder trazer um pouco do tema do gás. Sou um entusiasta do setor de gás, torço, como todos vocês, para que esse mercado que a gente quer construir ele aconteça, e aconteça o mais rápido possível. A gente está trabalhando com isso e conta com o apoio de todos. E eu achei aqui a minha participação no evento mais difícil do que a sabatina da Simone no Senado, viu? Na próxima você pega leve com os convidados. Mas obrigado. Olha, está preparando o secretário, o novo secretário. Modéstia é a sua, você foi muito hábil, você é muito bem, cara. E muitos elogios da plateia pela história dos nossos participantes que estão elogiando a sua didática e a sua transparência na sua apresentação e nas suas respostas. Meus parabéns e muito obrigado pela sua ajuda nesse nosso evento. É exatamente esse ponto que o Schweppes
colocou que faltou colocar. Perguntas difíceis, eu sei que elas tiveram, mas o que tem de participante elogiando e dizendo que nós fizemos um dos melhores GTs da ANASSE, e aí o crédito é seu, Aldo. Muito obrigado. Poxa, muito obrigado, fico lisonjeado. A gente Boa tarde agradece a todos. muito. Obrigado. Obrigado, boa tarde. Valeu. Tchau, Obrigada, abraço. Aldo. Grande abraço. Abraço, gente. Torcemos pelo seu sucesso, né? Obrigado, Mariana. Obrigado, Joel. Obrigada a vocês também. Grande abraço.